Bom dia a todos os nossos queridos moradores aí do bairro Dom Pedro, de todos os nossos grupos de WhatsApp, das nossas redes sociais, em especial aos associados da Associação de Moradores do bairro Dom Pedro. A nossa saudação amiga de uma pessoa que sempre está preocupado aí com o nosso bairro Dom Pedro. Hoje é 14 de setembro, são exatamente 9 horas e 18 minutos e vou passar um pequeno vídeo, quero crer que seja um pequeno vídeo, porque eu tenho dois assuntos para falar muito importantes sobre aí o bairro Dom Pedro. A questão da limpeza das nossas ruas e praças e ainda sobre os ditos moradores de rua. Mas primeiro eu gosto sempre de abrir um vídeo, sempre fazendo uma leitura. E hoje vou fazer uma leitura de onde, vocês todos sabem que eu sou de direita, de onde tem uma família e que se chama o livro Pão Diário, né? Ganhei de alguém esse livro e eu vou ler uma pequena passagem que data do dia 14 de setembro, que fala sobre fracassos e rejeições. Atrás nós vemos aí a minha querida amiga Rosailda, uma das moradoras mais antigas do Dom Pedro, que daqui a pouco eu vou rolar esse vídeo, e aonde a gente fala justamente sobre as questões aí de ruas abandonadas, praças abandonadas, e falta de policiamento, e vamos comentar tudo isso daqui a pouco. Mas diz assim: o jovem João Marcos havia se juntado a Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, Atos 13.4.5, por razões desconhecidas. Ele os deixou, versículo 13, talvez estivesse com saudades de casa, ou não suportara a dura vida no campo missionário. Paulo estava incomodado com o não comprometimento de João Marcos e por ele abandonado a missão. 3 anos depois da primeira viagem missionária, Paulo queria visitar as mesmas cidades novamente para encorajar os novos cristãos. Está lá em Atos 15, 35 e 36. Barnabé queria que João Marcos os acompanhasse nessa segunda viagem. Paulo discordou veementemente. Achava que o jovem havia demonstrado que era indignação, que era indigno de confiança. Versículo 37 e 38. Para Paulo, a missão era importante e ele estava certo em não levar Marcos. Para Barnabé, o jovem era valioso. Barnabé tinha razão em querer levá-lo. Irredutivelmente em suas convicções, eles tiveram uma discussão tão forte que os separaram. Versículo 39. Essa é uma reflexão sobre mais ou menos a morte daquele jovem da direita lá nos Estados Unidos, que comoveu o mundo inteiro. Nós vimos movimentação em todos os países de direita do mundo, né? Criticando a morte como aquele jovem defendia suas ideias de família, de amor à pátria, né? De ter as suas leis duras com aqueles que andam sempre errando, né? Mas essa pequena reflexão é para que a gente amenize um pouco mais essa nossa situação que vivemos hoje em dia, né? Mas eu quero lembrar aqui, eu estava vendo agora, a pessoa que me deu este livro, o Pão Diário, escreveu aqui atrás a seguinte frase, do qual eu vou ler: Jesus, pelo Osnir, ninguém contra o Osnir. Jesus, pelo Osnir, ninguém contra o Osnir. Jesus, pelo Osnir, ninguém contra o Osnir. Amém. Não está assinado, porque ela quis se manter no anonimato. Mas é assim, a minha luta diária, a minha briga diária tem sido sempre para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e
o lugar onde a gente mora. Por exemplo, hoje eu moro aqui no bairro do Japim, estou travando uma briga imensa contra a água de Manaus, que também deveremos travar aí no bairro Dom Pedro. Mas quero dizer a todos vocês que fui autorizado pela doutora Janete numa reunião em que eu pudesse falar, divulgar os trabalhos pela associação. Dizer também que me orgulha muito que no dia 1º/8/2024 eu me tornei o sócio de número 1 dessa associação. Eu faço um apelo aqui a todos os nossos moradores aí do bairro Dom Pedro, de todos os grupos. Gente, vamos procurar tornar a nossa associação mais forte, se associando, sendo um sócio contribuinte, com apenas R$10 mensais, que hoje sequer paga um quicão com refrigerante. Aliás, se for um de 2 litros, não paga nem o refrigerante, né? E já tem lugares que estão vendendo refrigerante aí de 2 litros de R$12. Mas o que me trata hoje aqui são 2 assuntos. Primeiro, a dona Rosa está falando aí atrás sobre a questão da limpeza, né, no conjunto Dom Pedro como um todo. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Quícia, Débora e Jacesa. A doutora Geisa, o meu amigo Marcos, tem visitado frequentemente o secretário da CEMUSP, Saba Reis, e tem feito pedidos, né, insistentes para que façam a limpeza das nossas praças, façam a poda, apresentem um cronograma de limpeza das ruas. E o Sabá tem feito, atendido todos esses nossos pedidos através da associação, independente de qualquer um pedido de política, que também pode reforçar, não tem nenhum problema, mas há um pedido diretamente da nossa associação para que essas limpezas sejam feitas, né, mensalmente dentro de um cronograma da CEMUSP. O que está ocorrendo, e isso eu quero até que a doutora Geisa tome conhecimento, é que em determinadas partes de praças, às vezes a CEMUSP não termina a limpeza ali. Por exemplo, na Praça da Fernandinha, ele vai até a metade não faz. E quando faz, assim como lá na Praça da Bartolomeu Bueno, e muitas das vezes lá na Praça da Martim Afonso, o lixo fica ali acumulado mais ou menos até 10 dias para os caminhões recolher. Para que esses caminhões possam recolher, eles deveriam fazer isso em até 48 horas, e às vezes passa até 10 dias. Quando volta lá para recolher, já está praticamente tudo sujo novamente, né? Então, essa questão da limpeza pública das nossas praças, tem algumas novidades que eu não posso adiantar aqui, mas que existe já um pedido para que a gente possa aí, revigorar algumas praças com algum tipo de atividade, e que eu também não posso revelar aqui por enquanto, né? Mas um pedido que já existe, eu fiz durante a gestão do presidente Caio André umas 3 vezes, apresentei até um projeto, é da revitalização dessa praça aí da Bartolomeu Bueno, onde o pessoal faz caminhada. A calçada está muito desgastada, então pessoas idosas, como a dona Rosa, que faz caminhada naquela praça, sente dificuldade de caminhar porque tem vários locais que estão comprometidos. Já me deu vontade até de tentar fazer uma cotização com algumas pessoas, comprar cimento, areia e seixo e contratar um pedreiro e sair remendando, porque é uma praça muito bonita, né? Tem muita gente que faz caminhada, porém, se um idoso vier sofrer uma queda ali, fatalmente vai ter problema sério. Então, isso a gente precisa deixar bem dito. Olha, não é vereador A, B, C, a política vem aí e vem muita politicagem, como foi feito na eleição passada. A associação, ela precisa hoje em dia de ser fortalecida, de ter mais sócios. É muito fácil, eu posso passar aqui debaixo do vídeo a forma online de você se associar, né? Escreve, manda seus dados, manda uma cópia do comprovante, recolhe numa conta da associação os seus R$10 e todo mês, entre o dia 1º e o dia 5, faça os depósitos da sua
contribuição, poste lá no grupo da associação, porque todo associado que entra para o grupo da associação e a gente vê ainda mas pouquíssimas pessoas, né, que estão lá como sócios contribuintes. Ô, gente, são R$10. Isso aí, se nós tivéssemos que pagar a manutenção ali da sede, por exemplo, não podemos até agora fazer a pintura, uma série de serviços lá dentro, porque os recursos são bem poucos. Não dá para se fazer quase que nada. Bom, esse é o primeiro ponto sobre a questão de limpeza. O segundo ponto, e esse eu quero ouvir a opinião de vocês, são a questão ainda da nossa segurança pública aí no bairro Dom Pedro. Apesar de nós termos uma rede de vizinho protegido bem atuante, e aqui eu agradeço ao Tenente Jorge pela forma que todas as vezes que a gente solicita uma viatura, a viatura está ali, né? Na última reunião, o nosso comandante da 10ª SICOM, que é a SICOM responsável pela área da Zona Centro-Oeste, né? Bairro das Alvoradas, aqui Jerusalém, Quícia, Débora, isso é responsabilidade da 10ª SICOM. Então o nosso major, Anderson Cordeiro, na última reunião que houve sobre segurança pública, ele nos assegurou que, recebendo as novas viaturas, haveria um plano para que a gente pudesse resolver essa questão dos ditos moradores de ruas e essa questão de roubos de fios aí no bairro Dom Pedro. Uma ação eu já vi, que foi a ação onde ele foi até ali aqueles depósitos de reciclagem. E aqui eu quero dizer a todos vocês que eu não sou contra a questão da reciclagem. Ela só tem que ser disciplinada, né? Não pode sair comprando qualquer tipo de coisa que esses caras levam lá para vender. A reciclagem, no mundo inteiro, ela é bem-vinda, porque ela protege a nossa natureza, ela protege o nosso meio ambiente. Então, até os catadores de latinha, né? Os catadores de plástico, eles são ultra importantes para a nossa sociedade. O que ocorre é que os infiltrados se metem no meio desse povo e passam a roubar lixeira, gradios, portões, fios elétricos, e aí acontece o que todos nós sabemos, né? Então, o Major Anderson nos prometeu que nós iríamos conversar após a chegada dessas viaturas, e eu tenho conhecimento que a SICOM recebeu 6 novas viaturas. Não sei se aumentou o contingente, mas as viaturas chegaram lá. Então eu queria perguntar de vocês se não é hora de nós fazermos uma nova reunião, chamar o capitão, tá entendendo? Convocar também o capitão da Guarda Municipal, o nosso amigo comandante Castro, para que junto a gente possa dar uma forma definitiva para aquelas pessoas que não são os catadores de latinha, nem tão poucos de reciclados, mas sim os infiltrados. Eu tenho uma ideia, assim, muito simples, eu gostaria de ouvir outras ideias também de vocês. Por exemplo, se nós tivéssemos uma ronda realmente ostensiva e bem mais incisiva, de toda hora que pegasse um malandro daquele, e a gente sabe diferenciar realmente quem é o reciclador e quem é o malandro, era fazer abordagem dentro da lei. O que o senhor está fazendo aqui? Não, o senhor não mora aqui? Então não é para o senhor estar aqui. Absurdamente, outro dia, um cidadão pegou um estufado, porque queria deitar e dormir ali na Praça do 200. Nós chamamos uma viatura lá, ele disse que estava só descansando, que ia levar para reciclagem. Mentira. Depois estava lá perto do pedágio, dormindo. Depois, novamente a viatura o abordou, ele foi para a Praça da Fernão Dias e lá estava querendo, né, fazer seu lugar de dormir. Olha, gente, a gente não tem nada a ver contra os moradores de rua. Isso é um problema da SEMASC, nós já conversamos sobre isso. Isso é um problema social, a SEMASC tem que tomar conta. Nós, moradores, pagadores de impostos aí do bairro Dom Pedro, é que queremos os nossos bairros seguros, as nossas praças sendo vigiadas, as nossas praças sendo patrulhadas, para que os nossos filhos possam frequentar as nossas ruas.
Hoje é um perigo. Às vezes eu vou gravar matérias aí no bairro Dom Pedro e fico toda hora assustado, né, com essa questão de roubo de motoqueiros. Outro dia eu li que até os carros de luxo estão fazendo assalto aí dentro do bairro Dom Pedro também. Então será que não é hora de nós fazermos um convite novamente ao comandante Anderson para que ele possa ali junto e a gente numa reunião 10ª SICOM, RVP e moradores achar uma solução? Será se essas abordagens incisivas, se o cara abordar uma vez, segunda, duas, na terceira vez a pessoa conduz a delegacia? Assim foram feitas em várias cidades, de várias capitais, não são capitais muito grandes, fora do Brasil, que deram certo. Eu estou cansado de falar aqui de Balneário Camboriú, de Joinville, de Blumenau. Todas essas cidades resolveram os problemas dos moradores de rua e preservaram realmente os que fazem reciclagem. O morador, por sua parte, tem que fazer também a sua parte. O morador muitas das vezes reclama que o reciclador chega lá, rasga o seu lixo e vai encontrar no meio de lixos orgânicos latinha, plástico, fios, uma série de coisas que são recicláveis. Então, por favor, gente, tem que começar por nós, moradores, fazendo sabe o quê? Pegando o seu lixo reciclado e deixando separado. Porque se tu botar só o lixo orgânico separado dos recicláveis, ele vai perceber onde está o reciclável e vai levar somente o lixo reciclável para reciclar. O lixo orgânico ele não vai nem mexer. Então tem que sair da boa vontade da tua empregada dentro de casa, orientando, olha, não joga lata, não joga vidro, não joga plástico dentro do resto dos lixos, que são os lixos orgânicos. Logicamente, são restos de comidas, são aquele lixinho do banheiro. Tudo isso tem que ser separado, porque tudo isso vai para outra destinação. E aquele que realmente que é reciclador, quando ele observar que na sua casa, na sua lixeira, ele vai encontrar lá os reciclados, que são os plásticos, os fios, os cobres, as latinhas, ele não vai rasgar o seu lixo, né? Então precisamos também fazer com que o nosso morador tenha essa atitude, né, para que possa também contribuir com o meio ambiente, tá bom? Esse era o assunto que eu queria trazer de hoje. Fica em aberto aí a opinião de vocês, se devemos ou não fazer uma reunião com o comandante da 10ª SICOM, Anderson Pinheiro, e o tenente Jorge lá que coordena a nossa RDP. Se puder trazer também o comandante lá da 17ª SICOM, né, o comandante Isaías, seria muito bom, porque os impactos que nós sofremos aqui é o mesmo que sofremos lá, é o mesmo que eu sofro aqui no Japim, né? Fica a dica de hoje, desejando aí um ótimo domingo para todos vocês, finalizando com aquela frase que me foi oferecida nesse lindo livro, que diz assim, porque eu, como sou uma pessoa que me coloco muitas das vezes em perigo, minha família não gosta disso, renovando sempre esse voto, ainda mais num momento agora, que também sou de direita, que também falo muito sobre a questão do que estamos passando neste momento no Brasil, no Amazonas, em Manaus, que diz assim, Jesus, pelo Osnir, ninguém contra o Osnir. Jesus, pelo Osnir, ninguém contra o Osnir. Jesus, pelo Osnir, ninguém contra o Osnir. Que essa mesma frase seja estendida a todos nós de direita que lutamos, né, pelo bem-estar de nossas famílias, de nossas comunidades, que não haja nenhum tipo de atentado, que nós não possamos sofrer nenhum tipo de consequência e nem de perseguição. Uma dica, e a última que eu gostaria de dar aqui, é que eu vejo que muita gente só gosta de colar as coisas, tirar da internet e colar. Aproveite, faça um videozinho aí de 2, 3 minutos, manda para mim, eu passo aqui no portal Voz do Pedro e replico aí. Aprenda a falar, principalmente os idosos, isso é muito importante para a gente
poder manter a nossa memória em dia, né? Eu gostaria de ver muita gente escrevendo ou falando da sua situação, da situação da nossa cidade, da sua situação do nosso estado, da situação em que se passa o nosso país, tá bom? Um bom domingo a todos e que Deus nos proteja e até o próximo vídeo, que a gente possa ainda estar por aqui pedindo sempre pela nossa comunidade, pelo bem-estar do nosso estado, da nossa cidade e do nosso país. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim